O auge dos meus 27 anos tentando me reencontrar, chegando nos quase 30. Eu estou muito insatisfeita com algumas áreas da minha vida e eu preciso mudar. Eu tenho praticamente 4 meses para fazer isso. A partir do momento que eu entendi quem era a Amanda, a partir do momento que eu entendi onde eu queria chegar, tudo mudou. Já tive muito essa mentalidade. Por exemplo, eu vou dormir e amanhã eu acordo milionária. Mas sem entender que eu tenho um propósito, eu preciso cumprir para que isso seja cumprido na minha vida. Precisei enxergar que eu precisava mudar literalmente algumas áreas da minha vida para me subir de patamar. Eu sempre esperava, minha gente, alguma coisa mudar na minha vida, mas eu nunca entendi que para mudar alguma coisa na minha vida, para mudar alguma coisa na minha história, eu precisava de mudança, eu precisava mudar. Então, a partir do momento que eu entendi isso, algumas coisas começaram a encaixar na minha mente. Eu sei que você já teve um pensamento pequeno, como eu já tive várias vezes na minha vida. Eu tô chegando nos 30 e não fiz nada ainda. Poxa, você tem 30 anos ainda. Você tem muita coisa para viver. Então nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para se reencontrar. Eu sei que você está com esse pensamento hoje, mas se você começar a mudar a sua mentalidade, os seus comportamentos hoje, lá na frente você vai ver que teve mudança, que tem algo acontecendo na sua vida. E assim, você não precisa mudar da noite pro dia, assim, muitas coisas, entende? Não é coisas grandiosas na sua vida, são coisas pequenas que talvez vai fazer muito sentido para você. Eu, por exemplo, separei algumas coisas pequenas que para mim são grandes. Aí do outro lado você pode pensar, isso é fácil, mas para mim é muito, entende? Se eu fazer 1/3 dessa folha aqui que eu separei, para mim vai ser muito gratificante, porque eu vou estar mudando algo que eu estou incomodada em mim. Eu separei 10 metinhas aqui, é o que eu tenho certeza que se eu cumprir algumas delas aqui, eu já vou estar satisfeita demais até o final do ano. Eu tenho 4 meses para isso. Minha gente, 4 meses passa assim, ó. A minha primeira meta, gente, que é muito, muito, muito difícil para mim, que é uma das coisas que depois que eu larguei, né, o CLT, eu trabalhava de CLT e acordava cedo para ir trabalhar. Você que é CLT vai se identificar comigo. A gente acorda super cedo para pegar ônibus, para andar. Eu, por exemplo, eu ia a pé para o meu serviço. Então eu tinha que acordar mais cedo ainda, porque eu demorava mais ou menos umas meia hora para chegar no meu serviço. É perto daqui, porém não muito perto, vocês entenderam. Então, acordar cedo para mim depois que eu larguei o CLT, tá sendo muito difícil pra mim, sabe? Porque sair de uma rotina que a gente acorda cedo, de repente você acorda tarde, por exemplo, uma semana, o seu corpo, você se acostuma com aquilo. Isso é um fato, né? Então a gente acaba estagnando ali. E eu, quando saí, eu comecei a acordar tarde, né? Porque é um cansaço que eu vou te falar. Você precisa dormir mesmo depois que você tem um tempo. Vamos pegar na sua folga, por exemplo, quando você tem folga, você não quer dormir, você não quer descansar? Pois é, menina. Eu descansei muito. E hoje eu não consigo acordar cedo, minha gente. É muito difícil pra mim, sabe? Eu não acordo cedo. Eu falo, amanhã eu vou acordar cedo. Não acordo. Então essa é uma das minhas metas que eu coloquei aqui, que eu quero fazer até o final do ano. E eu preciso mudar. Gente, se eu fazer isso, eu vou estar mudando muito na minha vida. Porque acordar cedo, minha gente, a gente aproveita o dia. Eu coloquei até aqui, não sei se vai dar pra vocês ler, mas eu coloquei acordar cedo / aproveitar o dia. Porque literalmente o dia passa voando, né? E se a gente não acordar cedo, então passa mais voando ainda. Enfim, essa é a minha primeira meta. A segunda meta é monetizar o meu canal no YouTube. É uma meta absurda? Talvez. Mas eu coloquei aqui com medo? Coloquei. A gente tem medo, mas a gente tem que enfrentar. Eu também aprendi isso. Faz 2 anos e pouquinho que eu crio conteúdo aqui pra internet. E eu nunca tinha vindo pro YouTube. Comecei no Instagram, depois eu fui pro TikTok. No Instagram eu comecei, assim, do zero, literalmente, tá, gente? Então eu aprendi muito ali com aquela plataforma. Eu construí o meu público ali no Instagram. Então hoje eu tenho um público de mais de 130 mil seguidores. Isso é surreal pra mim. Pra quem, né, começou do zero. Gente, meu cabelinho tava bem feinho aí, né? E vocês nem falam nada. Claro que vocês não iam falar, também não tava ao vivo, né? Gente, deixa eu colocar o meu microfone aqui, que aí eu fico desocupada, livre com as minhas mãos. Que eu gosto de mexer as mãozinhas.
se vocês não perceberam ainda. Então eu comecei lá no Instagram, gente, e fui pra dentro do TikTok. Eu falei, nossa, poxa, tá dando muito certo aqui no Instagram. Então eu preciso de outra ferramenta pra me ganhar dinheiro, pra mim ser recompensada pelo meu esforço. Que gravar conteúdo, minha gente, não é fácil não. Vocês acham que é fácil? Não é não. Então eu lembro que eu fui pra dentro do TikTok, comecei lá, ainda trabalhava no CLT. Chegava, fazia meus vídeos, eu ainda tinha que fazer alguma coisa pra me comer, ainda tinha que tomar banho, pra dormir, pra acordar cedo no outro dia, então eu deitava todos os dias tarde. Lembro que foi dando muito certo, sabe? Por aí foi. Comecei a gostar muito dessa área, né? De criação de conteúdo, de influência, porque depois de um tempo eu comecei a ter mais visibilidade, comecei a trabalhar realmente lá dentro e eu vi que era uma possibilidade gigantesca, né? Então, e eu lembro que na época eu comecei a ficar muito desanimada com o CLT. Querendo ou não, gente, CLT pra mim era uma segurança, né? Era um dinheirinho ali fixo todo mês, mas você não tinha vida, né? Vamos dizer, vida fora do trabalho e nem vida dentro do trabalho. Porque eu comecei a enxergar, gente, dentro do CLT tem muita disputa, tem muita puxada, né, de tapete, tem muita fofoca. Então, não era um ambiente que eu queria pra mim, entende? E pra falar a verdade pra vocês, gente, eu nunca quis trabalhar pra ninguém. Eu trabalhava porque era necessário, né? E eu sempre tive a mentalidade de trabalhar pra mim mesma. E vai entrar aí na nossa terceira meta, que é retomar a minha loja online. Sim, eu tenho uma loja online, seja através da minha mentoria ou a loja em si. A mentoria, gente, para quem não me acompanha lá na minha loja, vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês. E lá dentro eu tava falando muito com as meninas através de um vídeo que viralizou. Eu conheci diversas donas de loja, gente, diversas empreendedoras que ficou encantada com o meu trabalho e queria saber mais, mais e mais. E eu fui postando dicas lá pra ela. E aí que elas queriam saber muito mais mesmo. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com aquilo. E me deu a ideia, né, de criar uma mentoria quando esse vídeo viralizou. E eu ainda penso muito nisso. As meninas até perguntaram se na época tinha canal no YouTube, mas eu não tinha ainda. Então, atualmente, gente, eu tô trabalhando somente na internet. Eu não estou trabalhando lá na minha loja online. Eu preciso retomar isso. E é uma das minhas metas até o final do ano. Porque às vezes, gente, eu não sei se você aí do outro lado já teve um negócio. Eu sinto saudade do meu negócio. Eu sinto saudade que eu tenho que viver aquilo de um jeito ou de outro. Por isso que eu coloquei aqui. Ou voltar com a minha loja ou criar minha mentoria, sabe? Então eu sinto saudade desse mundo do empreendedorismo. Tá, eu acho que tá no meu sangue, sabe? Apesar, gente, de eu estar estagnada com algumas áreas da minha vida, insatisfeita com algumas áreas da minha vida, eu sempre tive a mentalidade de trabalhar para mim, sabe? De focar nas minhas coisas. Às vezes o termo sabotar te leva para um outro olhar das pessoas, né? Mas não necessariamente sabotar precisa te levar a palavra encostada. Não, tá, gente? Eu sempre trabalhei, sempre corri atrás das minhas coisas, mas eu estava me sabotando, né, algumas áreas da minha vida. Enfim, quarta meta que eu preciso realizar até o meu final do ano. Relacionamento. Ser menos ciumenta e ser mais parceira. Não é que eu não sou parceira, tá? Eu sou um tipo de pessoa que quando eu estou com alguém, eu sou muito, muito parceira. Tem A, B, C, D, não. Eu sou A e ponto final, eu sou parceira. Eu estava vendo, gente, a série do Leonardo, do David Leonardo, ontem com o meu namorado, que eu falei assim, eu até vou contar um pouquinho aqui, eu acho que isso, eu acho não, foi Deus. Eu queria muito ver essa série. Eu vi alguém postando essa série, eu nem sabia, eu acompanho o Leonardo, o David, na verdade, o primeiro nome dele. E eu queria muito assistir essa série, porque eu vi alguém postando, eu não me lembro. Não sei se foi o Eli da VTube, mas eu acho que foi ele mesmo. E eu queria muito ver. Eu falei assim, eu vou ver sozinha, né? Porque meu namorado não curte muito isso e tal, de ver, enfim. E aí eu falei assim, não, eu quero ver com ele. E ontem ele puxou um assunto pra gente ver. O meu namorado gosta muito de ver esses debates, sabe? Político, debate, esses debates assim no YouTube. Ele sabe que eu gosto muito de ver essas coisas relacionadas à igreja evangélica. E ele puxou pra gente ver ontem esse debate de um cristão com os ateus.
E era muito ateu. Gente, sério, eu acho que eu já parei umas 5 vezes pra olhar meu cabelo e pra olhar se o microfone tá sendo voz. Porque o meu microfone tá com erro e o meu cabelo tá uma bosta. Mas, né, vamos embora que o assunto aqui não é meu cabelo, o assunto também não é o microfone. O assunto é mudança. E aí, gente, assim que acabou o debate, eu falei, eu quero ver uma série. Aí a gente pôs essa série, chama Antes e Depois, de David Leonardo. Assistam, é muito boa a série. Te leva ao passado, ao presente de hoje. É surreal. A gente chorou muito, tá? A gente chorou muito. E nessa série fala muita coisa, mas o que eu levei de lição pra minha vida nessa série foi que a gente não tem que ficar presa ao passado, sabe? Se a gente sofreu no passado, se a gente teve trauma no passado, não significa que se a gente sofreu lá, a gente vai sofrer no presente. Não significa que algo deu errado no passado, que vai dar errado no futuro. Não significa que se você não foi feliz no seu passado, você não vai ser feliz no seu presente, no seu futuro. Entende? A gente tem que deixar Deus agir. A gente tem que deixar Deus abrir a nossa mente. A gente tem que deixar Deus entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Dar espaço para Ele agir. Não ficar, gente, perturbada. Ele fala muito para mim fazer terapia, né? As pessoas falam muito para mim, falavam muito para mim fazer terapia. Mas a minha terapia é o meu Deus. A minha terapia é dobrar o meu joelhinho ali no chão e orar para ele, clamar para ele, entende? É aí que eu me curo. Eu acho que depois dessa série de ontem, depois de abrir mais a minha mente, eu acho que eu vou ser bem menos ciumenta e bem mais parceira. E eu acho, gente, que parceria é isso, que relacionamento é isso, sabe? Se algo não tá bom naquele relacionamento, a gente precisa fazer algo para mudar. A gente tem que ter, sabe, a humildade de falar assim, eu tô errando nisso, então eu preciso mudar para o nosso relacionamento não desandar, entende? O nosso relacionamento precisa ter muito diálogo. E eu aprendi isso com o meu passado, sabe? Eu nunca tive diálogo. E era uma coisa que eu sempre queria ter, diálogo. E hoje eu entendo que diálogo é uma coisa que a gente não pode nunca parar de ter dentro de um relacionamento. Essa é uma metinha que eu quero muito cumprir. Eu quero apagar da minha memória as coisas que aconteceram no meu passado, sabe? Muitas das coisas eu nem lembro, mas muitas coisas ficaram, vamos falar, como trauma, né? Infelizmente, a gente é ser humano e o ser humano tem disso. Não é mágoa, é trauma. Eu, particularmente, não tenho mágoa de ninguém, graças a Deus. Eu aprendi também isso, tá? Se a gente quer mudar, a gente tem que perdoar. É difícil, né? É doloroso ouvir isso. Mas a gente tem que perdoar. A pessoa não precisa te perdoar, tá? Entrega pra Deus e ponto. Você precisa perdoar aquela pessoa. Deus, eu perdoo. Deus, eu quero seguir minha vida. Pronto. Deixa Deus agir. Eu aprendi muito com essa série, gente. Assistam essa série. Realmente, a série é muito boa. Você aprende muita coisa com ela. Ficar presa no passado não vai te levar a lugar nenhum no seu presente. Não vai te levar a ser uma pessoa melhor. Então mudem isso. A minha quinta meta faz muito sentido para isso que eu acabei de falar, que é o fazer o meu devocional todas as manhãs. Estava fazendo devocional há pouco tempo atrás. Foi na época que o meu vídeo viralizou da minha loja online. Vocês têm noção disso? Deus é maravilhoso. É uma meta que eu quero cumprir até o final do ano. Eu preciso cumprir. Eu devo cumprir. Porque sem Deus a gente não é nada. Então a gente precisa ter mais intimidade com Deus. Eu não sei qual que é a sua religião, tá? Mas cada um tem a sua. Então a gente precisa ficar mais íntimo na nossa religião. Até para ser uma pessoa melhor, até para ser esse ser que você quer se tornar hoje. Vamos para minha sexta meta. Eu coloquei nesse papelzinho aqui, gente, que é tipo minha cola para mim não esquecer de falar nada para vocês nesse vídeo, tudo que eu quero falar. Fazer 2 vídeos por semana no YouTube. Eu falei com vocês que eu quero muito monetizar esse canal. Então eu vou fazer por onde monetizá-lo. Eu sei que é muito difícil. Mas aí eu lembro que nada é fácil, minha gente. Quando eu comecei a olhar no Instagram, eu não comecei com 130 mil pessoas me acompanhando. Eu comecei com 0 pessoas. Fui construindo meu público dentro desses 2 anos. Então, se for levar 2 anos para monetizar o meu canal, tudo bem.
Mas eu estou fazendo e lá na frente eu vou colher igual o meu Instagram. Eu plantei e eu tô colhendo agora. Então nunca, nunca, literalmente nunca é tarde para começar algo novo em sua vida. Só comece. A minha 7ª meta, postar 2 vídeos no Instagram e no TikTok. Eu quero muito continuar fazendo isso, gente. Não é sempre que eu consigo fazer, principalmente nos finais de semana, sabe? É um karma. Porém, no final de semana, algo acontece, eu tenho que sair, eu paro no final de semana. Mas eu preciso ter em mente que eu preciso fazer isso acontecer. Não preciso postar 2 vídeos por dia no meu Instagram. Se eu falei por semana, me desculpa. É 2 vídeos por dia. Não é fácil não, é muita coisa. Mas eu conseguia, tá, gente? Eu consigo. E eu não estou na minha loja online, aí que eu tenho obrigação, gente, de continuar a postar 2 vídeos por dia. Tá entendendo? No início deste mês, até o dia 15, mais ou menos, eu estava postando. Que eu coloquei na minha cabeça que eu iria postar 2 vídeos por dia mês passado, no final do mês passado. E eu comecei essa meta, aí parei no dia 15. Me sabotei. E assim, gente, quem quer ver acontecer, faz acontecer, não é mesmo? Minha 8ª meta, agir mais e reclamar menos. Esses últimos dias, eu tava reclamando demais, cara, demais da minha vida. Eu não tinha entendido, de fato, o que eu queria fazer. E eu parei pra pensar, cara, nos meus áudios dos 27 anos eu não tenho nada, eu tô estagnada. O que eu preciso fazer? E questionando mesmo, sabe? Eu estou me abrindo aqui com vocês mesmo. Aí que eu fui entender que eu precisava mudar certos hábitos da minha vida. Principalmente esse de acordar cedo. Se alguém acorda cedo, você faz mais coisas, você é mais produtiva no decorrer do seu dia. Então, eu preciso acordar cedo para me postar 2 vídeos por dia. Eu preciso ter aqui uma rotina para mim fazer acontecer tudo isso em minha vida. A gente precisa de um tempo maior. Se eu acordar tarde, eu faço só um vídeo por ali e meu dia acabou. Porque aí eu vou acabar 6 horas da noite, ali o dia acaba. Então, você não vai fazer mais vídeo depois de 6 horas da tarde. E é isso que eu estava me sabotando. A gente não vai ver nada acontecendo se a gente reclamar demais, gente. A gente não vai ver. Para de reclamar demais e começa a agir mais, que aí você vai ver as coisas fluírem em sua vida. 9ª metinha é guardar dinheiro. Cara, você já parou pra pensar que quando acontece algo na sua vida, inesperadamente, você não tem R$ 1 guardado? Pois é, gente. A gente ganha, gasta mais do que ganha e nunca guarda aquele dinheirinho, né? Que a gente precisa guardar para quando acontecer essas coisas inesperadas, a gente ter como resolver, né, de imediato. Porque, por exemplo, se acontece algo grave, como você vai resolver se não tem R$ 1 no bolso? Me conta. Então, guardar dinheiro é uma meta que eu coloquei na minha mente, que eu vou ter que fazer de um jeito ou de outro para conseguir as nossas coisas, né? Porque pobre você já viu, né, gente? Tem que se abdicar de algumas coisas para conseguir outras. Infelizmente é assim. Cheguei aqui na minha 10ª metinha e eu coloquei, né? Quando eu realizar, eu conto para vocês. Adianto que eu já comecei e ela está nas minhas metas, pois quero que aconteça até o final deste ano. É uma coisa que eu já comecei e eu quero continuar para que eu possa realizar nesses 4 meses, né, até o final do ano. É uma coisa que eu tô muito realizada por ter começado, eu tô muito feliz por ter começado. É uma coisa que eu queria muito de verdade. E eu já vejo pequenas mudanças acontecendo na minha vida. Eu só comecei, gente, a fazer essa coisa porque eu comecei a mudar certos hábitos da minha vida. Comecei a agir diferente. Então eu comecei a pensar também diferente. Eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer e pronto, final, eu iria fazer. Eu vou fazer e eu tô fazendo. Eu sou uma pessoa muito determinada, é por isso que eu tô me odiando me sabotar. Quando eu quero uma coisa, eu consigo, eu vou atrás e consigo. E é por isso que eu não aguento mais me sabotar. Entende? Tem coisa na nossa vida que a gente precisa fazer isso aqui, ó, pra gente voltar pra nossa realidade, pra gente nos conectar de novo com a pessoa que a gente é. A gente precisa desse choque de realidade pra gente começar a agir, pra gente começar a fazer a diferença na nossa vida. Para pra pensar. Não sei se você já tem 30 anos, já passou dos 30, tem 27 como eu. Imagina você daqui a 5 anos. Como que você quer estar daqui a 5 anos? Eu quero estar muito realizada na minha vida. Então, se a gente não começar a plantar o que a gente quer agora, a gente vai colher o quê daqui 5 anos?
Tem que se abdicar de algumas coisas para conseguir outras, né, minha gente? Então, eu comecei essa 10ª metinha aqui, mas eu não vou contar agora para vocês o que é, porque eu quero realizar primeiro, para depois vir aqui falar para vocês. Lembra daquela 10ª meta? Eu consegui. Então, meu povo, qual que é o intuito desse vídeo, né? O que eu queria deixar de mensagem para vocês? O tempo, gente, está correndo, mas se a gente não correr com ele, nada vai acontecer. Se a gente não correr com ele, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos vai ficando para trás. A gente precisa correr realizando metas, realizando sonhos. Tenho certeza que se você começar a fazer a diferença na sua vida hoje, lá na frente, você vai agradecer por ter começado agora. Não pense que tá tarde demais. Nunca é tarde, eu falei aqui com vocês, nunca é tarde para tentar reconstruir a sua história. Nunca é tarde para começar a realizar os seus sonhos. Nunca é tarde para começar de novo, sabe? E se não der certo, tenta de novo. Não é vergonhoso, minha gente, você tentar realizar os seus sonhos. Não é vergonhoso você tentar mudar a sua vida. É sinal que você quer mudança na sua história. É sinal que você quer mudança dentro da sua casa. Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês, né? Porque eu sei, gente, que o meu sentimento hoje não é só meu. Eu sei que existem milhares de outras pessoas aí que tá assim como eu, que tá pensando da mesma forma que eu. Então eu não quero que você pense mais assim. Eu quero que você corra com o tempo e realize os seus sonhos. É isso, minha gente. Eu espero de verdade que esse vídeo deu um up aí na sua mente. Eu tenho certeza que você tá determinado. Eu sei que você tá muito animado para começar essa nova etapa da sua vida, essa nova etapa da sua história. Vamos embora juntos e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Tchau! Um beijo grande pra vocês.